Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, na aula de hoje eu vou abordar o tema, dois temas, né? GHS, tá? Que é o Sistema Global Harmonizado, que conta a rotulagem de produtos químicos, e vai falar um pouquinho sobre FISPIC, tá bom? Eu peguei aqui da internet uma apresentação aqui do Marcos Mata, o nome dele, que é o apresentador, muito boa, e eu vou estar Olá, usando meu nome é aqui Marcos. para passar para vocês, tá bom? E depois eu vou passar o material da aula de hoje, pouca coisa falando sobre rotulagem de produtos químicos, tá? Durante a palestra dele eu vou fazer alguns comentários para explicar alguns termos que vão surgindo, tá bom? Durante a aula aí, vocês assistam, é muito importante vocês assistirem os vídeos que eu coloco, fazer as questões, porque as tarefas vão ser em cima das questões que eu estou passando no dia a dia, tá bom? E aí se vocês tiverem dúvida ou quiserem fazer comentários, vocês pode ficar à vontade durante o horário da aula, tá? Esse é o meu formato de aula mesmo. Eu decidi aí fazer as aulas gravadas e, enfim, espero que vocês assistam, tá bom? Vamos lá. Olá, meu nome é Marcos da Mata, diretor executivo da Lisan System Brasil, e eu vou mostrar para vocês a implementação do GHS e a importância dele para o uso seguro de produtos químicos. De formação, eu sou doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP e especialista em Gestão Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da USP e graduado em Engenharia Ambiental pela Escola Superior de Química Oswaldo Cruz e atuo também como diretor executivo da EcoAdvisor Associados e tenho tido uma experiência de mais de 16 anos na área de consultoria no Brasil, atendendo governo, indústrias em programas de segurança química, com o intuito então de automatizar a elaboração, a atualização dos documentos de segurança, da classificação de perigo, da manutenção de uma base de dados de ingredientes. A Lisan System é uma empresa que desenvolveu então um software custo eficiente para esse tipo de implementação. Estamos já há 16 anos com atuação global, iniciando então pela Bélgica, onde é a sede da empresa, com filiais agora na França, em Índia, Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Suíça e no Brasil. Temos no mundo mais de 900 clientes atendidos, ou seja, o Access e a Lisan é uma empresa e um software comprovadamente testado e aprovado por muitos especialistas e empresas do mundo. Aqui no Brasil nós contamos com 6 profissionais da área de toxicologia e da área de segurança química. O curso ele vai ser focado então em alguns tópicos, que é apresentar o programa de uso seguro de produtos químicos, as diferenças entre perigo e risco, a classificação de perigo no sistema GHS e os elementos do GHS e da FISPIC, visando assim contribuir para a validação desses documentos que seriam as FISPICs. Quando pensamos em gestão segura de produtos químicos, para a gente garantir que nós tenhamos dentro da nossa planta o uso seguro, nós precisamos então nos embasar num sistema de gerenciamento de risco, que é o momento onde a gente sabe qual que é o produto que é utilizado e qual que é a eventual exposição que pode ter de um trabalhador, e para isso a gente vai estabelecer então um controle e um monitoramento de exposição. Então nós vamos estabelecer quais são os equipamentos de proteção individual adequados ou quais são as medidas de engenharia que poderíamos adotar para evitar essa exposição. Para a gente fazer a gestão de risco, a gente precisa então entender qual que é o perigo e comunicar esse perigo tanto ao trabalhador quanto aos nossos clientes que vão utilizar a nossa matéria-prima. E nós vamos nos embasar então nos rótulos e na FISPIC desses produtos. Os rótulos e as FISPICs eles são elaborados com base na classificação de perigo do GHS, para ele ser harmonizado e a gente conseguir então entender muito bem o que é o nosso produto, quais são os perigos dele e assim por diante. Perigo e risco. Qual que é a diferença?
Perigo é a propriedade intrínseca do agente químico provocar uma alteração no estado de saúde ou um dano ao meio ambiente. O risco é a probabilidade de efeito adverso ocorrer em um organismo, sistema ou população sob circunstâncias específicas de exposição. Para a gente então ter risco, a gente precisa ter o perigo e a exposição. O perigo, ele é a propriedade intrínseca, ou seja, independentemente de onde esteja, ele vai ter esse potencial de efeito adverso. Por exemplo, se a gente tiver um leão faminto e tiver uma pessoa exposta, nós temos ali um risco que é esse perigo vir a acontecer e vir ter uma fatalidade dessa pessoa. Bom, então para isso a gente vai adotar uma medida de controle de engenharia. Assim, a gente vai, mantendo aquele perigo que existe, a gente vai controlar o risco. E essa pessoa não vai ter mais essa exposição. Bom, se a gente não tivesse essa medida de controle de engenharia, nós teríamos que adotar então um equipamento de proteção individual. E daí então seria algo, por exemplo, como o Superman, para conseguir segurar ali o leão. É claro que no ambiente de trabalho, nós estamos então tendo acesso a informações através do rótulo, e daí nós vamos ter informações também falando, por exemplo, sobre esse organo fosforado. Ele pode causar irritação nos olhos, não se esperam efeitos adversos por inalação e por contato à pele, e é tóxico por via oral. Ou seja, quando a gente tiver a aplicação dele no campo, a gente vai ter alguns cenários que terão exposição, por exemplo, no caso de não adoção de um EPI. Quando você adotar um EPI ou tiver uma outra medida, por exemplo, uma aplicação utilizando um veículo aeromotor, nós não vamos ter essa exposição, ou seja, o perigo se mantém, mas não há risco ao trabalhador. Então a gente consegue, então, num caso vai ocorrer uma irritação ocular, nos outros dois o risco está controlado. Como ele é tóxico por via oral, apenas um acidente, por exemplo, de uma ingestão desse produto teria uma fatalidade imediata. Quando a gente pensa no número de moléculas que existem registradas no mundo, a gente teve até maio de 2012 70 milhões de moléculas. Atualmente, em 2015, a gente já registra mais de 100 milhões de moléculas. Ou seja, é um número muito grande da capacidade do homem em desenvolver novos elementos químicos. É claro que nem todos esses estão disponíveis no mercado, mas, do ponto de vista de conhecimento sobre o perigo, será que a gente tem informações suficientes sobre todas essas moléculas que estão no mercado? Quando foi desenvolver o REACH, que é um programa da Europa que exige o conhecimento sobre o perigo, sobre ingredientes que sejam mais utilizados, se verificou que haviam 19 milhões de moléculas comercialmente disponíveis. Destas, 294 mil tinham algum tipo de regulamentação, ou seja, estavam listados em alguma norma internacional ou tinha sido avaliada de alguma maneira. Destas, 143 mil foram pré-registradas no REACH, ou seja, substâncias de maior utilização pelos países que querem comercializar com a Europa. Ao avaliar essa base de dados, se verificou que apenas 14% haviam dados toxicológicos suficientes e 65% dos dados eram incompletos e 21% não havia dados. Ou seja, nós temos uma deficiência muito grande de conhecimento toxicológico sobre os ingredientes que são utilizados no mercado. E por isso nós precisamos estar o tempo todo vigilantes sobre informações novas que venham a ser disponibilizadas acerca desses ingredientes, para garantir o uso seguro desses produtos. O GHS, então, ele é uma abordagem sistematizada de fácil compreensão para a classificação dos produtos químicos e para a comunicação por meio de rótulos e fichas de dados de segurança. Teve como objetivo assegurar que os trabalhadores tivessem acesso a esses dados, ou seja, fossem comunicados em relação a dados sobre perigos à saúde e meio ambiente. Quando a gente via, antes do GHS existir, uma mesma substância química,
que tivesse, por exemplo, uma DL50 de 257 mg por quilo, ela era classificada como nociva se ingerida na União Europeia, Austrália, Malásia e Tailândia, tóxica se ingerida nos Estados Unidos, Canadá, Japão e Coreia do Sul, perigoso se ingerido na Nova Zelândia e não tóxico por ingestão na Índia e na China. Ou seja, em função de você ter divergências em critérios de classificação de perigo. Aqui ele fala de DL50, tá? Só para explicar. Dose letal que matou, né, 50% da população estudada, no caso os ratos, né, que foram sacrificados com essa substância. Então é 257 mg por quilo de rato. Eu não sei quanto pesa um rato, mas deve ser menos de 1 quilo com certeza, né? Vamos pensar aí que um rato pesa 100 gramas, então 25,7 mg era fatal para 50% dos ratos. Perigo, como a gente viu, o perigo ele é o mesmo, a gente tinha classificações diferentes. O que, quando a gente comprava algum produto de algum país e não observava qual que era a norma utilizada para classificar o perigo, nós não tínhamos uma eficiência na classificação dessas misturas. Assim como a comunicação de perigo por meio dos pictogramas, eles eram também bastante diferentes, ou seja, não havia, então, uma maneira simples e harmonizada de entender o que significava aquelas classificações. Bom, com o sistema, então, globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos, isso foi sendo harmonizado no mundo. No Brasil, ele se tornou uma regulamentação a partir da ABNT 14725, parte 2, lançada em 2011. Então, no Brasil, a ABNT ela foi lançada inicialmente em 2001, sem uma norma específica de classificação para o país. A gente poderia escolher qual classificação que nós gostaríamos de adotar. Bom, tivemos a alteração da NR26, estabelecendo então a NBR 14725 como o sistema de classificação nacional, que ele foi baseado então na terceira edição do GHS. E nós tivemos então agora prazos para a implementação desse programa. Ou seja, até 27 de fevereiro de 2011, todas as substâncias simples deviam estar classificadas já segundo o GHS. As misturas, o prazo foi até 30 de maio de 2015 e a rotulagem até 30 de novembro de 2015. A partir então dessa data, todos os produtos devem adotar essa classificação no país. Os riscos para a não adoção do GHS, eles são muitos. Primeiro deles, você pode incorrer em advertências, multas ou até interdição total ou parcial da empresa no caso de uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. A não adoção do GHS também, isso propicia uma deficiência no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ou seja, do PPRA, que vai também ocasionar então uma falha no PCMSO, onde a gente vai ter essa parte do monitoramento da exposição dos trabalhadores. Teremos o uso inadequado de EPIs e de EPCs e possivelmente não conformidades das normas da ISO 14000, OSAS 18000 e SA 8000. Isso também pode impactar a comercialização de produtos e a própria marca da empresa. Por quê? Isso vai gerar uma perda de credibilidade no mercado, gera uma restrição de vendas, muitas empresas não compram mais produtos que não estejam adequados ao GHS, isso significa para elas aí um risco no seu programa de uso seguro e até mesmo uma corresponsabilidade em caso de acidentes no seu cliente, caso ele utilize de forma inadequada o produto ou tenha um acidente, daí isso pode gerar uma infração civil ou até mesmo criminal que você possa responder de forma solidária. Com o GHS, além da classificação de perigo harmonizada, a comunicação pelos pictogramas também são harmonizados. Como benefícios esperados para o GHS, se espera o quê? O aumento da proteção dos seres humanos e ao meio ambiente, facilitação do comércio internacional de produtos químicos, a redução de testes de toxicidade
e também é uma boa plataforma para países que ainda não possuem um sistema de classificação implementado. O princípio da extrapolação do GHS ele é muito importante. Quando a gente conhece os perigos toxicológicos de um ingrediente e a gente soma com outro ingrediente também conhecido, a gente consegue saber de uma maneira simples qual que seria então o perigo dessa mistura. Esses são os pictogramas do GHS. A utilização deles nas FISPICs e nos rótulos significa que critérios de classificação de perigo foram aplicados e foi verificado uma severidade que demanda, então, essa comunicação. A BNT 14725 ela é dividida em 4 partes, onde a gente vai ter, então, uma parte falando da terminologia, que é a parte 1, o sistema de classificação, que é o GHS, os requerimentos da rotulagem, que é a parte 3, e os requerimentos do documento de segurança, que é a FISP, que é a parte 4. Na parte 2, nós vamos ter os critérios de classificação de perigos físico-químicos, toxicológicos e ergotoxicológicos. Então, por exemplo, aqui no caso de líquidos inflamáveis, nós temos 4 categorias. A categoria número 1 é a mais severa, a 4 é a menos severa. Então, a gente vai ter critérios embasados em testes que são estabelecidos de uma maneira também uniformizada, ou seja, com base em protocolos do Inmetro ou protocolos OECD. Na rotulagem, que é a parte 3, nós vamos ter então as informações sobre quais são os pictogramas que devem ser adotados em cada categoria, quais são as palavras de advertência, no caso, ou perigo ou atenção, as frases de perigo, as frases de precaução e prevenção, e nós teremos também outras informações que devem ser adotadas no rótulo, como que ele deve ser, então, desenvolvido. A parte 4 é o modelo geral de uma FISP, onde vai se estabelecer todos os campos e como que ele deve ser implementado. Voltando lá para a parte 2, onde a gente tem os critérios de classificação dos ingredientes e também das misturas, nós temos, por exemplo, aqui um caso. Por exemplo, se eu tiver uma substância A e uma B, uma com 30%, outra com 70%, e eu tenho a classificação dos ingredientes, por exemplo, um é tóxico agudo oral categoria 2, o outro é tóxico agudo oral categoria 5. O que vai passar desse perigo para a mistura? Também em relação aos outros tipos de perigo. Então, as regras, a gente consegue calcular, por exemplo, qual seria uma concentração letal esperada da mistura, que se chama ETA, e daí com isso a gente vai aplicar na regra do GHS para verificar que essa nova DL50 significa então uma categoria 3. Ou seja, eu tinha uma categoria 2 e uma categoria 5 e a minha mistura ela virou categoria 3. No caso de corrosão e irritação à pele, a gente vai aplicar outro critério, e aí nesse caso a categoria 2 ela volta a ser categoria 2 novamente também na mistura. No caso da carcinogenicidade, nós vamos ter aqui também uma regra, que é em função da porcentagem desse elemento que estaria na mistura, e ele vai ser aplicado também à regra, e a gente vai verificar que a mistura também seria categoria 2. Dessa forma, quando a gente extrapola do ingrediente para a mistura, a gente vai ter então uma classificação. Por isso que, quando a gente tem que trabalhar com esse tipo de programa, vale muito a pena a gente pensar num software que automatiza essas classificações, mas melhor do que isso, que a gente tenha uma base de dados sobre o perigo dos ingredientes, sempre atualizada, e que isso consiga reverter rapidamente uma atualização dos nossos documentos. Visando isso, o software do Access ele está apto a realizar a classificação de perigo do GHS, substâncias simples e misturas, para vários tipos de GHS do mundo. A implementação do GHS ele não foi tão harmonizado nos países. Os países estão em versões diferentes do livro da ONU e também alguns tipos de categorias eles são diferentes entre países. Por isso que é necessário que, quando você vai exportar para cada país, que você saiba qual que seria as diferenças
a serem aplicadas em cada um deles. Ou então você tem os módulos que possibilite você rapidamente gerar essas classificações de maneira correta. O software também permite que você elabore os documentos em 45 idiomas. Bom, pessoal, era mais para a introdução do GHS. A introdução aí do Marcos Mata é muito boa, né, que eu peguei. E agora ele vai falar um pouco sobre o software, sobre a parte de implementação, né? Mas o que era mais interessante que eu passei para nós, né? Que é a questão do GHS. Nas próximas aulas a gente vai estar abordando a parte da FISP, tá? Então, como que ele falou, ó, o GHS é o acrônimo de Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals, sistema harmonizado globalmente para classificação e rotulagem de produtos químicos. Trata-se de uma abordagem lógica abrangente para definição dos perigos dos produtos químicos, criação de processos de classificação que usem dados disponíveis sobre os produtos químicos que são comparados a critérios de perigos já definidos e comunicação da informação de perigo em rótulos e FISPICs, tá? Rótulos e FISPICs são os alvos aí do GHS. E como ele mesmo diz, né, antes do GHS existia muita divergência de informação aí nos países, né? Então, após o GHS, que a implementação dele era até 2015, como ele mesmo diz, tem que ser definido essa questão da rotulagem, tá? Os perigos físicos, depois a gente vai estar detalhando. Então, são substâncias explosivas, gases inflamáveis, aerossóis. Aerossóis são gás comparticulado, pode ser tanto sólido quanto líquido. Por exemplo, esses aerossóis de veneno enlatado, né, pressurizado. Gases oxidantes, gases sob pressão, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, substâncias autorreativas que reagem sozinha, né? Líquidos pirofóricos que queimam ao ar, sólidos pirofóricos queimam espontaneamente ao ar, substâncias autoaquecíveis que entram em aquecimento sozinha, com uma reação também, né? Substância contada a água emite gases inflamáveis, líquidos oxidantes, sólidos oxidantes, peróxidos orgânicos corrosivos ao metal. Então, esses são os perigos físicos aí do GHS. O GHS considera gás, uma substância mistura que é a 50 graus, tem pressão de vapor maior que 300 kPa, tá? Ou é completamente gasoso a 20 graus sob uma pressão padrão de 101 kPa, que é a pressão atmosférica, né? Líquido é uma substância ou mistura que não é um gás, tem ponto de fusão ou ponto inicial de fusão de 20 graus ou menos a uma pressão padrão de 101,3 kPa, pressão atmosférica. Sólido é uma substância mistura que não se encaixa nas duas definições acima. Perigos à saúde, toxicidade aguda, que é a DL, né, que é medida por aquela DL50, que é a dose letal, corrosão e irritação, danos aos olhos, carcinogenicidade, mutagenicidade, sensibilização respiratória ou dérmica. Esses dois aqui são mutagênicos, que causam mutações de células, carcinogênicos, que causam câncer, né? Toxicidade à reprodução, que causa infertilidade, toxicidade sistêmica em órgão alvo, toxicidade sistêmica em órgão exposição única ou múltipla, perigoso por aspiração e perigos ao meio ambiente, que é toxicidade aguda aquática, toxicidade aquática crônica, bioacumulação, degradabilidade rápida. Então são os parâmetros para meio ambiente. Aqui tem algumas classes, a gente vai estar estudando essas depois, né, nas FISPICs, né? Então aqui são os principais rótulos, né? Substâncias oxidantes, peróxidos, substâncias inflamáveis. Então tem sempre esse losango vermelho e fundo branco e preto, tá? Explosivos, tem aqui o desenho. Toxicidade aguda, né, que é letal, severa. Corrosivo, gases sob pressão, é um cilindro.
Carcinogênico, sensibilizante à respiração, tem esse símbolo aqui, que é um torso, né? Torso humano. Perigoso para o meio ambiente, tem esse peixinho morto aqui, a árvore. Irritante, com uma exclamação aqui de atenção, tá bom? Nós vamos estar vendo a parte da FISP aí nas próximas aulas. Espero que tenha gostado aí dessa introdução. Até mais, pessoal. Tchau.